for sailoring. Mac trailer for sailoring. Ain't got no cigarettes, but trailer for sailoring. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o Museu de História Americana que tem aqui em Washington, do Smithsonian, que é uma rede, né, de museus. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo tudo que tem por dentro desse museu, as atrações que tem aqui da história dos Estados Unidos. Então vamos entrar aqui no museu agora e vamos ver como que é lá dentro. Hello, good morning. Morning. Olha só que eles têm a bandeira dos Estados Unidos, construída dessa forma um pouco diferente. Então ela é inspirada no hino nacional. Olha só aqui um símbolo, nós construímos a nação juntos. Bem interessante. Bem, esse homem aqui é George Washington, ele que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos e que foi um grande precursor aí da unificação dos estados para formar esse grande país que nós vemos hoje, então está representado aqui com essa estátua. E aqui a gente tem alguns cartazes dos movimentos mais famosos, pedindo liberdade, o fim do apartheid, o fim da guerra no Iraque, o fim do racismo. Então aqui tem diversos itens muito antigos contando a história dos Estados Unidos desde o começo da época, coisas do cotidiano que eram utilizadas, propaganda, itens domésticos. Então você vai encontrar aqui uma grande coleção com itens assim, é realmente muito interessante como eles conseguiram conservar tudo isso e tem essas exposições aqui nesses museus. Eu não vou estar falando sobre tudo que tem aqui, afinal o interessante é você poder visitar esse museu você mesmo, mas é muito interessante como os museus aqui são muito bem feitos, ele tem esse propósito realmente de conseguir explicar tudo muito bem feito. Cada parte das exposições ela tem uma descrição, tem as datas, então é tudo muito temático, com cores, diferentes decorações, tudo para dar uma ambientada mais diferente, dependendo de cada sessão. Então realmente uma coisa que me surpreendeu muito aqui nos Estados Unidos foi justamente essa questão de como os ambientes eles são muito bem decorados, ambientados, para fazer com que você se insira no local. Por exemplo, aqui tem uma história de uma casa, conta como as casas americanas, como elas são muito antigas de madeira, elas eram passadas por gerações, gerações e gerações. Essa casa aqui de 1760, ela foi passando por, se eu não me engano, 4, 5 gerações até ser trazida para cá, justamente pela história que ela carrega desde lá do começo da Revolução, a independência dos Estados Unidos, Guerra Civil. Então isso é algo muito interessante. E olha só que legal, esse mapa aqui tem uma animação contando toda a origem dos Estados Unidos, dos povos, né? Afinal, os Estados Unidos é constituído de uma nação oriunda do praticamente o planeta todo. Então, mostra quais eram as pessoas nativas, os europeus, os africanos, de onde eles vinham, como que eles se espalhavam pelo interior dos Estados Unidos. Então, realmente, isso é algo bem interessante, poder ter uma noção de ver como a exploração europeia, a colonização, ela acabou muitas vezes dizimando os povos nativos, depois vieram os africanos também. Então esse mapa é bem interessante para ter uma noção de como que foi toda essa parte de colonização ali no século XV, XVI e XVII, praticado inicialmente ali pelos espanhóis, pelos portugueses, depois franceses, britânicos, holandeses e diversos outros países da Europa. E com esse mapa a gente consegue ter uma noção muito interessante da colonização que ocorreu lá no século XVII, como isso influencia nos dias de hoje. Por exemplo, o norte do Canadá, onde é o Quebec, foi colonizado pelos franceses, que hoje em dia praticamente essa região é muito francófona, né? Se fala muito francês. E com a descoberta das terras férteis ali na região do sul, começou a ser trazido, né, a partir do século XVIII, diversos imigrantes da África, né, no caso escravos africanos, para poder trabalhar nessas lavouras de algodão, de cana-de-açúcar, não somente na América do Norte, mas tanto quanto no Brasil, em uma proporção muito maior. As pessoas se enganam achando que nos Estados Unidos tiveram muitos escravos, na verdade, comparado ao Brasil, é uma proporção muito menor.
O museu conta com 3 andares e no pavimento inferior a gente tem acesso à área da tecnologia, os novos descobrimentos, as novas invenções, como por exemplo os eletrodos, né, que auxiliaram aí a medicina na questão do estudo do nosso cérebro. Aqui a gente consegue ver os primeiros computadores pessoais a partir da década de 80, o que deu um boom na tecnologia, afinal pessoas comuns puderam ter na sua casa computadores como esse Apple Macintosh. É engraçado pensar que isso aqui na verdade tem 50 anos, não é tão longe assim, e mostra como nós evoluímos. Aí eu consigo nesse computador fazer um desenho, depois o computador consegue processar e identificar o que eu fiz, o meu input ali, né, o que eu coloquei. Ele não pegou bem certinho, mas quase pegou o meu H do meu nome. Então é algo bem legal e muito antigo, porque realmente demora bastante o processamento desses computadores. É uma sala cheia de invenções, então é legal. Todos os lugares aqui mostram diversos itens que, parar para pensar um tempo atrás, nem era algo tão antigo, mas vão virar itens de museus muito em breve, afinal a tecnologia está evoluindo muito rapidamente. Essas invenções auxiliaram muito na área da medicina, afinal saúde e tecnologia auxiliam bastante para ter uma vida melhor. E olha só, essa daí é uma peça de uma fábrica, algo muito simples, mas ajudava muito a redução do tempo de fabricação. E esse é um item aqui muito interessante, uma bicicleta, uma das primeiras que existiram. Para mim, que sou ciclista, foi muito interessante ver pessoalmente essa bicicleta, que tem um design totalmente diferente do que se utilizamos hoje, com uma roda grande na frente, você senta em cima da roda praticamente, e atrás uma roda bem pequenininha, então é algo até icônico de se pensar que isso era uma bicicleta, mas na época era o que tinha, foi uma das primeiras invenções aí, motoras no caso, que utilizavam a própria energia do corpo humano, né, para se mover. Algumas armas, tem aqui uma máquina de escrever antiga, que na época era algum item de luxo, só os ricos tinham, e hoje em dia praticamente é só artigo de museu. E olha só isso aqui, esse é um projetor de filme colorido. É louco de pensar que na época conseguiu se desenvolver isso. Afinal, algo muito complexo, você tem 3 filmes, um de cada cor, né, um de cada espectro, passando por uma luz para poder projetar. Então tem o magenta, o amarelo e o azul, que quando você junta eles, então a gente tem uma demonstração aqui que consegue ver bem isso, quando você sobrepõe eles, acabam formando uma imagem colorida. Então, para pensar que isso foi desenvolvido nessa época, que não se tinha computador, tudo era feito muito manual e tudo era muito trabalhoso para ser atingido. Oh, yeah. It's like, okay. Will you please accept it? I'm okay, don't worry about me, come pick me up. Click. Seriously, flying up here. Right here. E olha só isso aqui, um dos primeiros tratores que existiram ali no começo do século XX, né, nos anos 1900, que foi uma revolução para a agricultura. Afinal, você sai de um carro de boi ou de algo puxado pelas pessoas mesmos para algo que era movido a um motor a combustão, que isso fazia essa produção aumentar muito mais. Obviamente na época era um custo muito alto, mas acabava rendendo uma produção muito mais elevada. E aqui a gente consegue ver um gráfico, né, do declínio da utilização de cavalos e o aumento da utilização dos tratores. Afinal, valia muito mais a pena utilizar um trator do que um cavalo que você tinha que alimentar durante todo o ano, tinha doenças, enquanto o trator você apenas tem o gasto quando você está utilizando ele. Além do fato que você tinha que utilizar muito campo para gerar comida para alimentar o seu cavalo. Olha só que loucura. More doctors smoke camels. A maioria dos médicos fumam camels. Então aqui diz que entre 27 e 52 foi, né, feito propagandas que os médicos recomendavam fumar cigarro. Muito louco isso. A expansão a oeste que os Estados Unidos promoveu durante o século XIX foi proporcionada muito pelas estradas de ferro e as locomotivas, afinal, os tempos foram muito reduzidos com a utilização dela. Durante o início do século XX, diversos europeus começaram a imigrar para os Estados Unidos em busca de terra e também de opções de trabalho. Afinal, eles tinham uma vida muito miserável na Europa e para isso eles utilizavam os navios transatlânticos que começaram
a ganhar grande popularidade naquela época, como também o Titanic e diversos outros navios que eram muito famosos, né, por ter sua questão ali dos luxos e tudo envolvido. Aqui tem alguns exemplos de navios atuais, como esse aqui que é para grãos, esse aqui é um petroleiro, um navio de passageiros, esse aqui é para transportar veículos, aquele lá de containers, e esse daqui é um navio de, vamos ver o que, pesca. Esse aqui é um de pesca. Eles não estão em escala, então aquele lá é muito maior do que esse daqui, na verdade. A exposição Food Transforming the American Table mostra como a alimentação, né, a comida, os eletrodomésticos acabaram, né, mudando a questão da sociedade americana. Afinal, ter eletrodomésticos, ter uma geladeira, um fogão, fez com que você tivesse mais tempo disponível para outras atividades, para poder trabalhar, levar comida para o seu trabalho, e como tudo isso acaba, querendo ou não, mudando, né, o desenvolvimento de um país. The Price of Freedom, America at War é uma exposição muito impactante, afinal ela mostra como o preço da liberdade influenciou aí os Estados Unidos nessa questão, afinal eles estavam muito envolvidos nas guerras, tanto começando pela sua própria guerra civil interna, tanto guerra mundial, primeira, segunda, guerra do Vietnã, guerra da Coreia. É um país que sempre esteve muito envolvido em guerras, e nessa exposição aqui tem diversos itens que retratam a participação do país nessas guerras. Tem roupas, tem tanques, tem armamento, armas. É muito interessante vir aqui nesse museu, porque ele não é somente um museu da história dos Estados Unidos, ele é um museu bem separado, ele tem diversas divisões que contam muito bem, como eu falei antes, é muito bem decorado, temático, cada exposição que existe aqui no Museu da História Americana. E já aqui na seção da Guerra do Vietnã tem algo muito legal, que é um helicóptero Bell. Não sei se ele foi utilizado na guerra, mas ele é o mesmo modelo que foi utilizado nas selvas do Vietnã. Afinal, era um ambiente de florestas, muito inacessível, não havia transporte terrestre, então muito era utilizado esse helicóptero. Ele ficou bem famoso durante essa época. Foi uma guerra muito emblemática, principalmente pelas bombas de napalm, que acabavam destruindo as florestas, acabavam queimando os vietnamistas. Aí tem um pedaço do Muro de Berlim, algo muito interessante que eu achei muito surpresa existir aqui, e também uma parte do coluna do atentado de 11 de setembro, então das estruturas ali das Torres Gêmeas. E quase chegando ao fim do museu, a gente tem um pouco da presidência americana, conhecendo um pouquinho da história de todos os presidentes que os Estados Unidos já teve, se eu não me engano, 45 presidentes que governaram aí nos últimos 300 anos do país, praticamente. Conta a história dos veículos que eles utilizavam, as roupas. É uma história muito bem conservada aqui nesse museu, que tem diversos itens e artefatos, né, dos presidentes dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do tour desse museu. Lembrando que a entrada é gratuita e ele fica aqui no National Mall em Washington. Lembre de curtir, comentar se com alguma dúvida e também se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.